Cheguei na Bahia no dia 5 de agosto de 1946, a bordo de um pequeno vapor, o Comandante Capela. Era um navio muito velho e vagaroso que fazia sua última viagem. O desembarque foi feito logo cedo. Um companheiro de viagem me revelava os mistérios da Cidade Baixa e da Cidade Alta. Tomamos o elevador Lacerda e ele me mostrou através das ruas ainda desertas o caminho do Hotel Chile, onde encontrei o quarto dos meus sonhos. Essa é a primeira foto que ele tinha feito, que se vê San Antônio, além do Carmo, desde a bordo do navio. É, o guindaste no porto. Nesse tempo, a gente, assim como mais ou menos, voltava em casa. Menos automóveis. Tomava um banho de cuia, porque não tinha água corrente. Sentava em frente da casa e falava com o vizinho. E de vez em quando batia a mão e fazia uma pequena roda de samba. São Benedito é nego, eu sou filho de Ogum. São Benedito é nego, eu sou filho de Ogum. Fui seduzido na Bahia pela presença de numerosos descendentes africanos e por sua influência sobre a vida cotidiana deste lugar. Durante muito tempo, nem sonhava em apontar minha Rolleiflex em direção de pessoas de cores mais anêmicas. E chegando aqui, encontrei gente aberta, gentil, amigos. E essa atmosfera bastante animada que se encontra aqui. Que me relembrou tempo muito agradável que tive na França, quando frequentava os bailes das Antilhas. Eu era um playboy que tinha carros e apostávamos corrida numa noite de chuva ao redor da Place Vendôme, com o escapamento aberto. Depois passávamos por dentro dos arcos da Rue de Rivoli. C'était-il un playboy? Il aurait peut-être aimé.
il est tombé parmi notre bande. On était une bande de joyeux canoïstes, plongeurs, sportifs, skieurs. Et Pierre n'était pas très sportif. Alors il essayait de venir avec nous et on se moquait gentiment de lui parce qu'on faisait par exemple des petits sauts périlleux sur les mains et lui quand il essayait ça, il tombait lourdement sur les... L'atmosphère des années 30 et 40. Oh, écoutez, alors, vous savez qu'en France, entre 30 et 40, ça a été quand même des années charnières. Du reste, tous les milieux artistiques quand même français ont été attirés à partir de, je ne sais pas, mettons 1920, par l'art africain. Quand Pierre Verger a eu le 4 novembre 1932, a atteint l'âge de 30 ans, il n'avait plus ni père, ni mère, ni frère. Naquela época, eu comecei a frequentar com os meus amigos o baile da Rue Blomet. Era lá que todos os domésticos das Antilhas, empregados e choferes, iam dançar o biguinho, tomar punch e fugir dos franceses chatos que passavam a semana humilhando-os. Il a décidé de rompre complètement avec ce milieu très bourgeois, où il se sentait très contraint. Et Maurice Baquet m'avait dit que pratiquement du jour au lendemain, il a troqué la queue de pie contre le short. Parce qu'il avait, de cet habit noir qu'il avait, il avait un short, il marchait pieds nus. C'était vraiment une autre vie qui commençait. Quand j'avais appris la photo à Verger, Verger s'est mis à voyager à droite et à gauche, à Tahiti, en Espagne, en Chine, etc. Il a fait des reportages qui s'est vendus dans le monde entier. À l'époque, c'était très très rare, les photographes qui étaient de Paris, qui pouvaient voyager. 1932, começa a viagem de Verger pelo mundo. Sai de Paris, vai ao Tahiti. Em seguida, vai aos Estados Unidos. Daí ao Japão e à China também, já em 1934. Volta à Europa, Itália e Espanha, em 1935. E aí vai à África pela primeira vez. 39 vai a Guatemala. Daí vai ao Equador, vem a Dakar, Guiné-Bissau. 41, 42 vem a Argentina, ao Peru, a Bolívia e aí finalmente, em 1946, vem a Salvador, Bahia, pela primeira vez. Por que você resolveu ficar no Brasil? Porque você até então tinha ido ao Oriente, tinha ido ao México, tinha ido ao Peru, tinha voltado à África, enfim, tinha ido à África. De repente você resolve se fixar no Brasil. Qual foi a paixão? Que Bahia tem um certo charme. Que você talvez não perceba tanto porque nasci aqui. Que outras terras não têm. Tinha muito mais que antes, muito mais que agora. Aquela cidade tinha ainda um cachê, um jeito. No fim dos anos 40, a cidade ainda era muito novecentista, não tinha ainda ganho o século XX. A rua, a ladeira que vai para a Cidade Baixa, como é? O Tabuão. O Tabuão era uma beleza quando eu conheci, eram casas todas coloniais antigas que desapareceram uma a uma. Ainda moradias antes? Tinha uma, você descia. A ladeira se dobrava e tinha um velho casarão onde Pierre Verger morou quando chegou na Bahia. Quando ele veio para cá, ele já tinha corrido o mundo, ele tinha sede de coisas novas, ele queria era fotografar. Ele era muito detalhista, né? Então tudo aquilo ele queria que aparecesse, os tons certos.
as fotos. Ele não queria que ficasse muito escura, nem muito claro, o tom certo da foto. Os tons de cinza certo, né? Ele trabalhava só com a mesma máquina e uma lente. A gente não teve aparatos, lentes, filtros, nada. Era a velha Rolleiflex com a lente 50mm, a mesma lente, sempre. Mas ele tinha um domínio de luz, de corte, né? Você imaginar que nos anos 30 alguém ousava cortar assim, fazer um corte desse, um quadro desse. Essa coisa grega. Tinha um detalhe que ele me ensinou, que chegava aqui na foto, teria que fazer essas máscaras aqui para poder ir bloqueando no lugar que você quer bloquear. Então eu vinha aqui no rosto dela, tirava um pouco aqui na... Naquela época, os anos 60, 50 e 60, era a época da grande boemia aqui em Salvador. E nessa boemia, né, quase todos eles tinham como parte dessa vida, digamos, fazer parte de um terreiro. E o Poafongá era o terreiro naquela época dessa camada de personalidade da Bahia. Ele tinha muita coisa com Mãe Senhora, sabe? Mãe Senhora com ele, sabe? Tinha muita confiança em Mãe Senhora e Mãe Senhora tem muita confiança nele. E Mãe Senhora era de Oxum. E era um Oxum que quando queria cativar, cativava. E ela fascinou a Vergê ficou fascinado. Era Xangô com Oxum, entendeu? Então houve uma relação pessoal entre eles muito forte. Mãe Senhora ficou 30 e alguns anos com a liderança, designada por Xangô para ser, e para mim foi a maior mãe santa do mundo, que foi a minha, né? Isso aí. Foi ela que ele fez. Ela que me iniciou. Ela que me... Todo mundo sabe que a casa de Xangô no Poafongá fica aberta até uma certa hora, né? Aí quando tava de tarde, chegava a senhora foi fechar tudo. Quando ela vai saindo, olha quem vem subindo a ladeira. Meu pai Fatumbi no meio, meu pai Caribé de um lado, meu pai Jorge Amado do outro. Primeira vez que ele ia lá. Foi levado por eles. Levado por Jorge Amado e Justamente. Mas Xangô foi, na realidade, foi Xangô que botou meu pai Fatumbi no caminho dos dois, porque tudo é o Odu da gente. A gente não foge dele. Conheci PRBG naquela década de 40, ainda era criança. Tudo ele fotografava, o espaço. O interesse maior dele era... Só fotografar. Fotografava tudo e Mãe Senhora era meio arredia, mas de repente foram fazendo amizade. Ele passava muito tempo conversando com ela, né? Conversava muito. Pai Agenor, o que é um orixá? Para mim, os orixás são encantados em fragmentos da natureza. Então, Xangô se encantou no fogo, Oiá, que é em ação, no vento, Emodiá nos mares, Oxum nas cascatas, nas cachoeiras, nos rios. Gostava de viver naquele mundo do candomblé, não por simples curiosidade. Além da simpatia que sentia pelos descendentes de africanos, não era insensível ao poder desempenhado por esta religião para manter sua identidade e sua fé. Ele branco, francês, ele é evidente que era outra cultura, mas levado pelo próprio destino, né? A profissão o levou e dessa profissão ele foi forçado, a princípio pela circunstância, que se ele não gostasse, se ele não fosse chamado para o orixá para isso, ele desistia do trabalho, deixaria até de ganhar, né, o dinheiro dele, mas juntou para ele o útil e o agradável. Então é que ele foi ingressando no mundo do candomblé. E lá foi, então você sabe que para a pessoa saber muita coisa tem que ir na fonte. Mãe Senhora mostrou-se interessada quando lhe disse que iria partir para passar um ano na África.
ela bondosamente se propôs a colocar-me sob a proteção dos orixás que eu ia visitar proximamente. 4 dias mais tarde, iria passar a noite no terreiro Opoafonjá, onde ela consagrou minha cabeça a Xangô, Deus do Trovão, e entregou-me um colar de contas vermelhas e brancas, suas cores simbólicas. Eu tinha me tornado um dos filhos espirituais daquela grande mãe de santo, e poderia falar em seu nome na África. C'est bon. Merci. Au revoir. Votre Majesté. Ouais. Grand président. Ah, merci. Voilà. Oh, merci. Votre Majesté. Merci bien. République du Bénin. Conseil des rois du Bénin. Sa Majesté Adiro Adetutu, oui. Alaketu, oui. Diketu, oui. Président d'honneur du Conseil des rois du Bénin. Oui. Combien de temps la dynastie du roi du Keto existe? Je suis le 48 roi. 49 rois. Mais le temps de la fondation de Keto n'a pas été précisé, non? Le mot complexe, Alaketu, c'est-à-dire quoi? Alaketu signifie maître de la terre de Keto. Nous sommes à Keto pour savoir un peu, pour faire un peu le trajectoire qu'a fait M. Verger, Pierre Verger. Bon, je connais, mais je voudrais parler en Yoruba. Vous avez connu bien à Fatumbi, Pierre Verger? Pierre Verger, Fatumbi. Ó ṣiṣẹ́ lẹ́yìn àpọ̀jù. Ó ṣiṣẹ́ rí àwọn òrìṣà. Ó ṣiṣẹ́ títí ọ̀tẹ̀ fáta ń pè ní babaláwo. Ó tún lọ sí Sàkété, ó lọ sí Ṣàngó. Je suis du Brésil, j'étais un ami à Pierre Verger. Vous connaissez bien à Pierre Verger? Nous voulons savoir comment était la vie quotidienne du Fatumbi, de Pierre Verger, au milieu de l'argent ici. Inú ọmọ oníṣègùn wọn máa ń dùn, àwọn náà ló ti wá ròdò yìí. Inú wọn máa ń dùn, wọ́n máa ń jó sí, á sì máa ń yọ̀ sí. Iná rẹ̀ sì máa ń dùn, ní máa ń náwó fún wọn. Á sì máa ń náwó fún bàbá. Bí nǹkan lè abábẹ́rẹ́ ẹ̀dọ̀fù àfọ̀nì. Ọ̀rọ̀ náà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ pé bàbá náà Kúpọ̀nsì òyìnbó náà
Bangboche, Fatumbi, Pierre Verger, ibi ó gbé ni. Ibi ó gbé títí dídí kan kó níbí ni. Kó níbí nà kétu kan padà. Ibi ó gbé kí wọ́n tẹ fáfúlì bí yé. Tí wọ́n bá lọ kábà dé ẹni à ń kọ́ àlẹ́ fáfúlì bí yé. Àgbẹ̀fẹ́ bàbá yẹn ni kó pọ̀ sí. Sì. Llegué con un collar de Shango que la señora me tenía preparado porque hice un body con señora antes de salir. O pessoal vi que eu sabia algumas coisas, porque quando eu estive em frente do altar de Xangô, eu gritei Kawo Kabiesi. Tinha um altar de Oxum, eu gritei Oreyeyeu. Tinha um negócio de Oxalá, eu fiz Epa Babá. Como é aquela iniciação? Oni Fatumbi Oni Shago ko ce si wannan shago ko jeri wannan shago ko jeri je s'il était là ẹ máa ń wá tẹ́gbẹ̀tẹ́gbẹ̀ àmọ́ ẹ̀wọ́ ya làwọn bàbá wọn ni wọ́n pẹ̀rọ̀ sínú kelevu asọ̀dọ̀ olóṣèlú. Quando cheguei na África, me apresentei e disse que era de Xangô. Então me disseram que dali a 3 semanas haveria a colheita de inhame para Xangô e me convidaram para ir. No dia colocaram um enorme inhame sobre minha cabeça e eu acompanhei o pessoal ao mercado onde está o altar de Xangô. Com uma mão eu segurava a Rolleiflex, com a outra o inhame. Chabasi onam, Chabasi Amadosi, les oboyi, ni bodu huno. Mledo pe, amato le to le cave ame. Mledo nyonu, ame we aden. Ndo vivi ai vi kata pori. No we pokon eto ke pokon ame ne a ora no pon me ne se ka nya be Chabasi yelo. Bon, no, on va poser un produit, si on a vu un tir là, on a ça là, on a un tonya. No, on a mais on a tout quelqu'un. No, dans les vaudois dia. Ne ou à baquer Jimmy Connor doit bailler les fous. Ah, mais que pour te me connaître, il va na fille. Au quoi nous gars? On y en a bien à Chirokpe les yébé. Ne vaudois ou nous ne m'y quoi à bagia. Agbago inajia ola aliejileke sibeleke hebe so fora chokwe alo kona kengbo yina dalatu le kebe son alo dalatu ebe ye o so na kengbo ebe du na bela enu kenele yo tembio so gbegbonu ye be nyona na me ya fi obi na le ai bodu ale bodu pro na du apata oye bodu kede na gbere jinkusia ko do hiaro da bodu le yibe o so yaro ayin maji ye be la pa yin maji la pa gbe to ke la yin maji la lebe no nwe re nem de ki amere ala je nko bojua ela bi bodu wa ye bodu ke mi le wa bi ani be Chabasi mto bo to go be nwe yin na enu ke to atogbo to a ebie ona ye o mi le ya asipe ami asipe la gele asiyan kakala gele fi sigbelo ba je do ya ni awala fo Jesu awala fo Jesu awade awala fo Jesu awala fo Jesu awala fo Jesu Shawu awade awala fo Jesu awala fo Jesu awala fo Jesu awade awala fo Jesu
àwa la fọ̀jẹ̀ ṣòro àwa la fọ̀jẹ̀ ṣáwó àwa dé o àwa la fọ̀jẹ̀ ṣòro Ṣàngó dé o oníkùnrin ẹ̀kún Ṣàngó dé o oníkùnrin. Ça, c'était la chambre. La chambre de où Biavégé a été initié au phare. Pour combien de jours il était là, selon les rites? Généralement, les rites durent au moins 3 mois. 3 mois. 3 mois. Il faut apprendre les 16 odous. D'abord, il faut les connaître à fond. Et le babalao, qui est chose, c'est lui qu'on appelle Ujubena. Alao Ujubena. Et c'est lui qui initie, qui apprend à celui qui sera initié les 16 odous d'abord. C'est en ce temps-là, oui, avec leur signification, leur composition et tout ça. Et c'est après maintenant qu'on fixe la date où il ira dans la forêt sacrée. Oya kalo kalo foje wamali. Oya kalo uridili. Oya kalo diti uridili. Oya kalo. Nous étant de Fontomeillon et Fao, vers le toit de Fao, Bouro, et Wayne pays d'or. Tu nous quand pays d'or à la Fontomeillon et Dijon. Mes grands-parents, mes parents, ils m'ont dit qu'effectivement que le phare dit que lui va se balader dans le monde pour voir là où il va siéger. Parce qu'il n'a pas encore une maison, les Arabes l'ont chassé de l'Arabie Saoudite. Et finalement, il est descendu en Égypte. Et il est venu vers le sud du Sahara. Il est arrivé à l'ancien Daomé. Bon, et quand on tourne la vie, bon, et Wayayo, Gongomeleo, il y a des noms. Les Eivouane, et y en a là où tu vas décider de non rien, pour y do à go. Mi délai, mi croyez, titembélé. Il paraît que le phare est un gaucher. Lui-même faisait le fagot et il faisait le opelé. Mais comme il est gaucher, le fait de jeter en avant comme ça, il n'a pas le. Puisque c'est un homme qui n'a pas de squelette. Il est né sans squelette. Donc la manière de jeter d'énergie beaucoup d'efforts. Bon, parce que moi j'ai constaté que quand on consulte, quand les gens venaient consulter le phare, dans les signes qui sortent pour certains d'entre eux, on vous dit il y a telle chose qui va se passer et ça se réalisait. Je me suis frotté avec Fatoumbi Berger. Je l'ai connu par mon grand-père. On lui indique ceux qui sont vraiment les hommes de phare dans chaque village. Et il a dû prendre contact avec eux. Et finalement, il a vu que c'est une réalité. Et c'est quelque chose que lui-même peut faire. Et c'est ce qui lui a ouvert la voie de tout ce qu'il a fait dans sa vie sur l'étude des orishas. O avô dele que iniciou Berger. Como s'appelle elle? Adjoawo. Em Queto fui iniciado na adivinhação como Babalaô, pai do segredo, onde recebi um novo nome, Fatumbi, que significa nascido de novo graças ao Ifá. A cidade de Queto era particularmente importante para mim,
pois os primeiros terreiros de candomblé da Bahia tinham sido fundados por pessoas de sua origem. Quand il était là, comment il se comportait, comment il faisait? Il ne s'imposait pas, ce que vous dites là. Il négociait. Il intégrait. Il intégrait le groupe. Il arrêtait, il attendait, voilà. Il écoutait. Et après, il fait signer tout ce qu'on fait là. D'abord, il commence toujours par l'initiation. Ici, Pierre Verger a connu tous les couvents. Alors, qu'est-ce qu'il faut, monsieur? Je ne suis pas entré, il n'a pas d'interprète. Il ne peut pas, il va voir, mais il ne comprend rien. Vous voyez? Et il a payé les frais pour me faire entrer dans le couvent. Oui, d'accord, je comprends. J'ai été son interprète et son guide auprès des couvents. S'il veut intégrer un couvent, on lui impose les nécessités. C'est-à-dire, on lui impose à payer un mouton, à payer des boissons, à payer des noix de cola, et il les achète. Je l'intègre, on lui bande d'abord la figure, on le fait entrer à la première porte, et puis on fait la cérémonie de la première porte. On le fait encore entrer à la deuxième porte, une cérémonie suit. La dernière porte est à l'intérieur du couvent même, que lui-même a vu. Na África vivia entre eles, sem nunca perguntar qualquer coisa. Convivi com a gente como se era uma coisa natural ou que era uma coisa natural, porque eu sabia me comportar. E não perguntava por que você faz isso, por que você faz isso, onde você mostra a sua ignorância. Claro. E a gente, em geral, você pergunta coisas que não têm significado nenhum. Tem muitas coisas que fazemos, não sabemos porquê. Vem um estrangeiro que nos pergunta por que faz isso. Você não sabe, nunca pensou na coisa. Claro. A gente fica a boca aberta. Claro. Kinjia ekode lo mekole vonwe boya wa jije sinde beton no ya ena don de blan do blo ko medina wo beton mo na do ko na vivo boya wa jije sinde mo vale ton dia o so mbe ya gabodo yi teni ko no me le sun de gbe e su ni wa gbe mo ko le me de e su ke fo mi don wa ni
Conta-se que quando ele foi para a África, Mãe Senhora deu a ele algo para que ele levasse para lá. Não, ele foi para a África. Quando voltou de lá, ele trouxe uma comenda. Então ela ficou muito contente, porque era uma coisa inédita, né? Essas manifestações de afeto, de lá e tal. Claro. Quando foi a senhora, disse que havia estado na África e que havia conhecido o Oxóssi e o rei de Oxóssi. E Mãe Senhora era de Oxum e, portanto, Oxóssi para ela era a Meca, né? Ela ficou enlouquecida com aquilo, né? Então ela perguntou, quando você voltar, você quer levar um recado para o rei de Oxóssi? E cantou para o rei de Oxóssi. Então, relatou para Verger a origem dinástica dela. O rei, então, deu a ela o título que foi da tetravó dela, que era Yamassó. Entendeu? Esse título veio devolvido da África. Veio com os antecessores de senhora. E foi por essa razão que o rei mandou o título Yamassó para ela. Aí ela mandou também um abajur muito bonito, que é uma concha. Mandou de presente. Quando ele voltou. Aí foi. Ela já retribuiu. Já retribuiu, foi isso. Certo. Então, por causa disso, ficaram de vez em quando ele vinha, trazia uma cartinha, levava outra. Ficou também como um correspondente, né? Era Exu, tudo que ele podia tirar, ele tirava. Acho que ele tinha fanatismo por tirar foto. Ele fazia todas as comparações de fotos na África com o Brasil. Essa aqui é um Iaú feita lá no Aganju, da Baluaí. E uma feita na África. Àwa pẹ̀lú fátọ́mí náà jọ lọ tún ẹ lọ́wọ́ náà rẹ̀. Òìṣàyàn ń ṣe kéto bí Ṣàngó ni o, Ọya ni o, Ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì ni o, Iyemọja ni o, Ọ̀ṣun ni o, gbogbo ẹ náà ṣe tí bàyà. Isso é que nós herdamos, sabe o quê? Da senzala, onde um é obrigado a apoiar o outro, para poder resistir à coisa. Então, como a religião foi nosso ponto de resistência, todos que são ligados à religião do candomblé, dos orixás, têm dentro de si já essa coisa de ser irmão, de ser protetor, muito protetor, muita paternidade. Você pode escravizar de qualquer maneira, você pode encarcerar, mas você não pode encarcelar a fé, a religião e a tradição de uma pessoa, não pode. Apreciou o que essa religião é capaz de fazer para descendentes de africanos. Se tomou o caso de Balbino, por exemplo, que quando conheci ele era um pequeno vendedor de quiabo no mercado, nem sabia ler. Era um sujeito que era, como hoje, perfeitamente contente de si. Ele mesmo não se sentia humilhado com ninguém. E falava de igual a qualquer pessoa, porque era filho de Xangô. Você ficou 15 anos na África? Fiquei mais. Fiquei 17. 17. Por um período de um ano, voltava novamente por nós. Que era muito melhor, porque a gente não tinha tempo de se acostumar. Você desaparece e quando você volta novamente, está de volta.
Você ficou 15 anos na África? Fiquei mais. Fiquei desde 17. 17. Porque no período de um ano voltava novamente para lá. Que era muito melhor porque a gente não tinha tempo de se acostumar. Você desaparece e quando você volta novamente, está de volta. Fiz assim numerosas idas e vindas entre a Bahia e a África. Amo quase igualmente as duas margens do Atlântico, com um pouco mais de ternura, entretanto, pela boa terra da Bahia. Quando meu pai Fatumbi viajava, ele levava o santo dele na mala, mas ele deixava Exu, tá vendo? Exu. Conte a história desse Exu. Ele deixava Exu aqui e mandava tomar conta daqui. E isso aqui ficava cheio de dinheiro. Aí, um dia os meninos descobriram que meu pai Fatumbi tinha um Exu cheio de dinheiro. Aí esperaram a hora que não tinha ninguém aqui, pegou uma talisca de bambu, que nem aquela dali, bem fininha, enfiou aqui por debaixo para puxar o dinheiro. Sem que nem para que tomaram um tapa. Mas estalou um tapa na cara dos meninos, que saiu tudo desesperado. Nunca mais ninguém veio aqui bulir com Exu. E ninguém sabe quem deu tapa também. Foi eu. Porque meu pai Fatumbi tem as coisas bem preparadas, né? Não tem ninguém, eu creio, que tivesse entrado lá no axé do negócio lá, do bambá, como a gente diz lá, da coisa, mais do que ele. Porque ele teve muito acesso, ele trocava receitas também com os africanos. E tudo mais, ele era muito querido e era um homem muito inteligente, e daí ele aproveitou ao máximo tudo que foi passado para ele. Isso você vê que é uma coisa por força superior, né? Aí não tem questão de ser branco nem negro, porque é coisa mesmo de desígnios de Oloro. Não havia entrado em minhas intenções descrever os costumes e crenças estranhas de uma população africana. Eu fazia aquela pesquisa para mim mesmo e para meus amigos da Bahia. A ideia de publicar os resultados para um público mais extenso não tinha me ocorrido. Foi Monod, que financiava minhas viagens através do Instituto Francês de África Negra, que me obrigou a redigir. Vous avez fait la connaissance à M. Verger? Oui, bien sûr. Moi j'ai connu Verger ici à Paris, car pour faire toutes ces vitrines, la plupart des photos étaient faites par lui. Puis il faisait partie du groupe de Paul Rivet, de Georges-Henri Rivière, de tous les ethnographes de cette époque. Et comme il avait fait beaucoup de photos, on a utilisé ces photos dans beaucoup de des photographies des vitrines. Dans cette vitrine, il y a une photographie qui est là, qui représente un chasseur tirant à l'arc. C'est une photo de Pierre Verger. On a les objets correspondants. Ils ont été achetés. Et ici, on a fait un personnage en fil de fer qui représente la silhouette de ce chasseur qui est là avec son arc, ses flèches. Il a autour du bras un bracelet qui le rend invisible. C'est-à-dire si c'est un animal dangereux, un buffle ou un lion qui est en face de lui, il a ce bracelet et il ne peut pas être vu. E sa flèche ne peut pas rater. L'univers de la magie aussi. C'est ça. Verger era um grande fotógrafo, né? E o trabalho dele, a ocupação maior dele
no início. Depois ele se ocupou com os estudos, com os escritos e tal. Mas a grande ocupação dele inicial era a fotografia. Era. Quando você conheceu, ele gostava... Ele tirava fotos. Tirava fotos. É. Ele pedia licença ao santo para fotografar? Olha, Gil, é uma coisa impressionante. Ele tirou foto de muito Egum. Fiquei impressionado, porque depois ele mostrou as fotos e saiu realmente os Egum. E diziam que Egum não tirava foto, porque não aparecia. Mas ele não tinha interesse pela fotografia. Uhum. Então ele sempre dizia assim, a foto tá boa. Ele falava, que foto linda é essa aqui sua. Ele falou, era bonita assim. Porque estava lá. Já estava. Entende? Ele não tem a participação dele. Tá bonito porque era bonito. Posso dizer que foi o primeiro de mostrar a similaridade, entende? Botar, por exemplo, no Xangô na mão de um sacerdote na África e mostrar o Xangô aqui na Bahia. Foi muito importante como detonador de mostrar que havia uma continuidade forte africana no Brasil. Caçar milho branco, bota de molho, uns 3 dias, depois passa no liquidificador e bota água e bota ele para cozinhar. É para todos os orixás, para acompanhar com o axé. Dofio, anangu kodo, ayiku ano jenuko. Ayiku. A tábua do fish. É bom. O coco dá do coco. Limão. Amigo. É amigo. Dá de timbo aí do amigo o limão não. Aí falta botar o azeite. Aqui, ali. Aqui é feijão pratinho. Ali a galinha, o xinxim de galinha. Para comer e para o santo, oferecer ao santo. Vai destrinchar. Ele não era fundamentalmente um antropólogo, era um etnólogo. E era um fuçador de arquivos, um grande fuçador de arquivos. Então, ele montava, digamos, os documentos, etc. E a partir de um certo tempo, ele só fotografava para documentar o trabalho dele. Era um instrumento de trabalho para o que ele escrevia, para as pesquisas dele. Tem orixás, depois vem Notícias da Bahia, aí vem, acho que vem uns 50 anos, aí depois vem o Fluxo Refluxo em 87. Ele ficou muito contente com a saída desse livro, ele sabia da importância desse trabalho. O livro de Verger, o Fluxo e Refluxo, é uma história do contrabando de escravos, porque o livro cuida basicamente do fluxo e do refluxo ilegal. Formalmente, o Brasil não poderia ter recebido formalmente nenhum escravo a partir da chamada Lei Eusébio, da abolição do tráfico. Mas a abolição do tráfico não foi verdade. O Fluxo e Refluxo é um livro básico, capital, definitivo sobre esse tipo de tráfico. Quer dizer, é uma compilação historiográfica da maior competência, todos os documentos estão lá. Você pode estudar agora 100 anos em cima do que o Verger só apontou as pistas. Verger estuda muito para saber que nações chegaram em cada época ao Brasil. Mas uma das épocas que foi muito importante aqui para a Bahia foi quando vieram as pessoas trazidas do reino de Queto. Houve uma guerra realmente muito incruenta.
Mon frère, on a été opposés par les guerres de conquête. Dans un premier temps, je dis, c'est les Yoruba Nago qui se sont imposés au fond du royaume de Dahomey. Bien après, c'est les fonds d'Abomey qui vont maintenant conquérir les territoires Nago jusqu'à Kétou et qui amènent les captifs et qui les vendaient aux négriers. Quand le colonisateur veut faire son commerce, il a besoin d'esclaves. Bon, donc, le roi d'Abomey, un pays fond, a voulu profiter de cette occasion-là et a commencé à faire la guerre au pays Yoruba. Et c'est ça qui a fini par amener la guerre. Et il prenait les gens, il les vendait aux Européens, et les Européens les amenaient comme captifs, comme esclaves dans les pays outre-Atlantique, tels que le Brésil, tels que Haïti, et puis Cuba e tudo isso lá. O tráfico de escravos aqui no Dahomey foi projeto de desenvolvimento do Estado. Quer dizer, o reino do Dahomey africano de se desenvolver como potência regional. Essa é uma das questões. E fazer... é um outro dos aspectos tabus da questão da escravidão, porque o projeto da escravidão é um projeto africano em princípio. Quando os baianos vieram para cá fazer o tráfego, eles pegaram em mãos a economia do Dahomey dentro dessa ideia de desenvolver e abrir o país para uma troca internacional. Você sabe que boa parte das fortunas baianas foram feitas em cima do negócio ilegal de escravos. Negreiros famosos, compradores que mantinham entrepostos, mantinham representantes na África. O Xaxá de Souza, por exemplo, ficou famoso e com sucessão genealógica, Xaxá I, Xaxá II. A família Souza, quer dizer, a família de Dom Francisco Férez de Souza, é a família emblemática desse lado dos traficantes, né? Ele, na verdade, talvez tenha sido o maior traficante de escravos que a história conheceu. Todo o comércio de Uidá se fez com Dom Francisco Félix de Souza, vulgarmente chamado Xaxá. Aquele homem tinha o privilégio de monopolizar o tráfico de escravos no Dahomey e foi o motor de todas as guerras da região. Il est le 8e Tchatcha de toute la famille de Souza, le voilà. Excellence, Honoré Feliciano Chiliao de Souza, Tchatcha 8. Oui, Tchatcha premier, j'ai dit ça ce matin aux gens qui sont venus. Le premier Tchatcha était arrivé ici au Bénin, c'était le Dahomey, à l'âge de 34 ans.
Il est venu comme représentant ou bien gouverneur du fort commandant du fort portugais de Ouida. Dans le temps, le Brésil était colonisé par le Portugal. De là, il faisait le commerce entre le roi de Glidi et le roi Danosan du Dahomey, à Aboumé. Senhores e senhora, aqui como no Brasil, tenho muita alegria de me encontrar de novo hoje com meus compatriotas brasileiros aqui nesta residência chamada Simbome e Ouida, residência dos meus avós do Francisco Félix de Souza. Vive le Brésil, vive la famille de Souza. A porta do não retorno lá, você tem razão, eles não representam os que retornaram, eles representam aqueles que não puderam retornar. Exatamente. Quando você é vendido como escravo, você é realmente excluído. Essa é a exclusão total. Quer dizer, é um monumento à tragédia. Você tem a representação dos orixás, aí você passa pela porta do não retorno, não é? E você tem do outro lado os Egungun. Quer dizer, quem passou por aqui virou espírito. Foi para outro. Foi. Foi para outro, mas não foi esquecido. Houve também um movimento de retorno dos escravos libertos no Brasil e seus filhos para o Golfo do Benin. Lá na costa da África, eles recriaram aspectos dos costumes e modos de vida emprestados da Bahia. Hoje, aqueles que são conhecidos como brasileiros aqui, eles são de vários tipos. Você tem o descendente do traficante baiano que se estabeleceu aqui para fazer o tráfico, né? Os descendentes deles. Você tem os descendentes dos escravos desses traficantes baianos, que pegaram o nome dos traficantes da mesma maneira que os escravos no Brasil pegaram o nome dos seus senhores. Les familles qui sont venues ici, qui est brésilienne, premièrement c'est Gonzalo. Après Gonzalo c'est Monteiro. Après Monteiro c'est D'Almeida. Après D'Almeida c'est De Souza. Après De Souza c'est Domingo. En tant que brésilienne du Bénin, tout d'abord parce que j'ai un aïeux qui est brésilien. Et comme vous venez de le voir tout à l'heure, il y a mes sœurs, il y a mes cousines qui essayent de s'habiller en brésilienne, avec les robes, les dentelles, les jupons. Dizem que as mulheres de lá, quando é solteira, usam saia até assim o joelho. É tipo uma conta a saia, todas forradas de conta assim. E tem umas cores diferentes, que é a mulher solteira e atrás é nu. Republicana, viva crioula, dona romana, é baiana. Nós somos africanos praticamente, nós temos tudo a ver com eles. Venha ver, venha ver, venha ver. En portant les robes et puis en faisant les cheveux, en mettant les bandes partout, portant une feutre, chapeau. Et tu fais la brésilienne comme ça avec des perles au cou. Oui, on fait ça les jours de fête. Les Afro-Brésiliens, les Brésiliens qui sont en Afrique ici, n'ont pas une connaissance précise de ce que c'est que le Brésil. Ils n'ont qu'une mémoire de cela. Ils n'ont qu'une mémoire et je dirais à la limite une certaine nostalgie de ce Brésil-là. Hoje você já consegue, você observa aqui que
as crianças que estão nascendo agora já estão sendo batizadas com nomes africanos. Tá? O pessoal já quer saber de que país, se ele descende do povo de Malê, de Banto. Um africano que chega em Bahia, sente-se ir na África, e fica se perguntando, mas onde que eu estou? A África é um país pobre, viu, meu filho? É um país pobre. Sabe que é pobre? Eu acho que a África deve ser um bom lugar, nunca tive, mas é raiz. O negro que não gosta da África não gosta de ninguém. Em país đó, métier, fiché do toleton, balé no uai do fi, chuva aí que é presidente aí, ele é rentável, mas botam lá no né com 100% que eu conheço do Brasil, ou quando eu conheço do betão aí, por ali FIFA de aí, bom. Eu acho, por mim, que é só a língua, só o mar que está separando o povo. Vamos tirar esse mar para ver o que vai acontecer. Eu acho que é a Europa que se encanta com o Brasil, que se encanta com essa loucura que é esse país, com a cultura negra, enfim, com esse tica-tica-pum que faz parte de todos nós. Eu acho Verger o grande exemplo ao lado de Gandhi nesse século de humanidade. E é com amor que eu venho representando Patumbi no carro Abre Alas. Esse conhecimento todo você catalogou, tanto na Bahia quanto na África, mas principalmente na África. Principalmente na África. E a coisa não me interessava. É por isso que consegui. Porque na vida, um pouquinho, quando você está com uma dama, se você correr atrás, ela lhe deixa. Se você olhar para o outro lado, é ela que corre atrás de você. Então, os conhecimentos é a mesma coisa. Foi assim, né? Ele vivia como um ermitaño, não? Ele vivia sozinho, não tinha muito fechado, a vida dele era muito fechada, muito fechada. Mas ele também, era brincalhão. Quando ele estava assim, tranquilo, eu e ele era um menino, ele me contava casos. E quando chegava meu pai Caribé, Ave Maria, aí que era as agonias, os dois. Mas eram dois moleques. O Verger era um homem complexo. Homem com uma infância complicada, um relacionamento familiar tenso. Tudo isso fazia dele uma pessoa instável emocionalmente. Um belo momento ele chegou aqui na nossa casa, particularmente triste da própria vida, lastimando que essa coisa de viver só, de não ter família. Para você ter uma ideia, tem 2 dias que eu não como. Quando ele disse tem 2 dias que eu não como, a minha mulher estava presente e disse, professor, não diga um negócio desse. Na minha casa, vamos para a mesa agora, vamos almoçar, se for o caso, jantar. Disse, não, eu não quero comer nada, eu estou muito ruim e tal. Eu só comeria alguma coisa se fosse uma comida que a minha mãe fazia. Aí minha mulher insistiu, professor, o que era isso? Esse era um negócio chamado pampardi. Pampardi? Não diga mais nada não, porque o que o senhor está dizendo aí eu conheço muito. Aqui na Bahia se chama fatia de parida. E o senhor vai comer daqui a pouco. Fatia de parida é o que vocês no Rio de Janeiro chamam de rabanada. Pão cortado e tal. Pegou a primeira, comeu com a mão, pegou a segunda, daí a pouco começou a sujar o rosto e a chorar.
Foi um momento de intensa emoção, lhe digo. Aquele homem chorava lágrima. Com aquele homem velho, choro infantil. Foi uma regressão, foi um momento assim muito tenso da vida de Verger, muito bonito ao mesmo tempo. Comia pampardi e falava da mãe dele, e chorava e tal. Você chama ele de pai, muita gente chamava ele de pai. Como é isso? A família dele na sua cabeça para você? Bom, quem era a grande família dele? Era o povo do Candomblé. Olha, minha tia Maci, ele dizia, a Cici, mãe Maci, para mim, era a mais simpática da Casa Branca. Era a mais simpática. Ele recebeu lá o título de Essá Elé Machó, um posto grande da Casa de Oxoguian. E no Poafonjá, ele tinha um posto de Ojuobá, que estava há muitos anos vago. Ele também era o gerindê na África. Sabia? Ele era o gerindê. Que e quer ele... dizer? Diga. E agora? Diga. Vocês não sabem o que é Ogé? Ogé. Que domina Babaegum. Que tem o direito de falar com Babaegum e de segurar um inchã. A varetinha. Justamente, o inchã, né? Não é varetinha, não. É inchã. Diga varetinha Os mortos da família devem ser honrados e eles se manifestam para os seus descendentes por intermédio de uma entidade chamada Egungun. O que impressionava em Verger era o modo tranquilo como ele se relacionava com o que estava em volta. E ele ensinava o tempo inteiro respeito à coisa do candomblé. Os babalaô disseram, mas você só pode ser babalaô se você puder guardar o segredo. Você vai guardar o segredo? Ele disse, vou. E aí confiaram nele, e é o que diz o Nestor. Né? O Nestor disse, ele teve acesso a todos os segredos porque ele soube guardar. Tínhamos que guardar silêncio. Para isso havia um juramento, que ainda há até hoje, mas que não é cumprido. Às vezes a gente fica com muita curiosidade para saber as coisas. E lá no meio não tinha pessoa nenhuma branca, só tinha somente ele. Aí eu perguntei por que eles aceitaram um branco dentro de uma maçonaria. Ele me respondeu a mesma coisa, porque ele raspou o fundo da cuia. Eu não posso... Eles lá, eles é que sabem o que é que isso... Eu sei o que é, mas eu não posso falar isso. Sei. E o que o senhor acha das acusações de que ele teria revelado coisas que não podiam ser reveladas em relação ao candomblé? Mas ele foi discreto. Escreveu o que podia ser escrito. Porque hoje tem livros até que ensinam como se faz um iaô. Como se raspa, como se pinta. Então está perdendo um pouco o valor do orixá. Mãe Stella, a senhora acha que o Verger realmente acreditava no orixá? Posso dizer até que até pro fim, entendeu? Porque ele era muito racional. E eu creio que está pro fim de ele ver tantos exemplos, tantas coisas, ele acreditasse uma parte. O Verger tinha
a relação ritual com o candomblé. Ele cumpria todas aquelas coisas, as obrigações, os gestos e etc. Mas uma crença, em última análise, não. Eu não sabia que aqui tinha um pé de jaca. Aí um dia o Antônio veio cortar, que é um menino que sempre cuidou daqui, chegou e cortou. Aí disse, se você conhece essa folha, eu fiz aqui. É uma jaqueira. E você sabe me dizer por que Fatumbi nunca quis que isso crescesse, nunca deixou? Aí eu disse, eu sei. E por que ele nunca deixou crescer? Porque ele sabe que no pé da jaqueira, quando ela cria, fica aziaminho tudo embaixo. Aziaminho. E ele sabia, olha, nunca cresceu, ela tá sempre, olha lá o troncão, o tronco dela, ele manda cortar. Porque se ele não acreditasse, ele não tinha deixado isso crescer. Pois é, disse que tem essa história de que ele não acreditava em orixá. Né? Gente, quem bem acreditava era ele. Ele gostava muito que a gente acreditasse e frequentava com uma maior assiduidade as festas, ele ia direto, todas as festas, aquele ciclo, que ele ia direto, já velhinho, já com 90 anos. Mas ele sempre dizia que não acreditava. Ele dizia que não acreditava em nada, nem na sombra dele. Ele sempre dizia, eu não acredito na minha sombra, dona Arlélia, eu não acredito absolutamente em ninguém, em nada, nem na minha sombra. E o transe? A incorporação do orixá? Para mim não é incorporação, para mim é uma manifestação da verdadeira natureza da gente. Uma possibilidade de esquecer todas as coisas que não têm nada a ver com você. Fico a pessoa como era antes de aprender essas estupidezes de nacionalidade e outros comportamentos. E você já teve esse esquecimento do orixá? Infelizmente não, porque sou um idiota de francês racionalista. A mim não me conta histórias. Eu não sou um idiota a acreditar essas coisas. E uma coisa depoetizante horrível. Eu sei. Eu sofro muito, eu gostaria muito de me deixar ir. A única conclusão que posso tirar, lançando um olhar sobre os anos já vividos por mim, é que, se nunca soube muito bem o que eu queria, soube ao contrário o que eu não queria. Deste fato, recusando fazer o que eu não gostava, minha vida tomou, sem que me desse conta, uma certa forma. Na estrada de Lagos para Ibadan, lá na Nigéria, um dia, nós indo no carro, de repente nos encontramos com um cortejo alegre, com pessoas cantando, homens, mulheres, crianças cantando, tocando tambores e tudo. E nós, enfim, fomos devagar com o carro, conseguimos que as pessoas abrissem um pouco o caminho e atravessamos o cortejo. Quando nós chegamos na frente do cortejo, era um enterro. Nos enterros de pais e mãe de santo, todo o cortejo fúnebre é cantado. As pessoas vão cantando, na hora de colocar o caixão lá também é cantado, na cova é cantado. E depois disso, todo o ritual da homenagem que se faz, a homenagem póstuma que se faz à pessoa, é tudo embaixo de cânticos, de dança, tudo muito vivo.
Onde está o santo dele? O santo de Verger? A gente, quando morre, que vai embora, tem certas obrigações que se faz, que você sabe muito bem que se chama xixi. E ali se sabe para onde é que o orixá vai, se o orixá quer acompanhar a pessoa ou que não quer. Se quer acompanhar, o que acontece? Tem que se levar para entregar no lugar. Vai junto? Vai junto com o carril. Não se pode ficar com nada dos outros, nem vivo nem morto. O meu pai faleceu, né? Nunca mais a gente podia ver ele, a não ser quando a gente morresse também, né? E você saber que aquela pessoa morreu e o espírito retornou à terra para vir lhe abençoar, vir lhe saudar você fazer seus pedidos, ele lhe dá um bom conselho, se você estiver errando as coisas, botar você no bom caminho. Isso é bonito, isso é importante. Fatumbi, òun pẹ̀lú ẹni tó fún un nífá, ṣé wọ́n ríra wọn dáadáa lọ́hùn? Ó bá jẹ́ bákan ní kí Ifá sọ fún wa. Ọ̀nà ò nìyẹn o. Mais il va falloir que, en dehors de ce que je dis, pour que vous Ok. D'accord. Bon, qu'en est-il que
Fatumbi Fourier. Le frère a dit que c'est parfait, qu'ils se sont vus déjà là-bas. Ils s'entendent comme ils se sont entendus sur terre. Bon, c'est ça. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés au niveau de l'au-delà. Oui, de l'au-delà. Do après la mort. La mort. D'accord. Já encontraram com ele lá. Já está lá. Você? Tá bom? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz. E acho que eu não lhe vejo.